Ok. Boa noite a todos os irmãos novamente. Eu hoje vou falar de uns assuntos assim, eu botei ali a ociosidade. Mas eu vou falar assim porque Deus, ele só quer a nossa obediência. E é por isso que nós devemos andar, não devemos andar ociosos, né? Então vou falar um pouco do fiel Abraão, que tem no livro ali Patriarcas e Profetas ali, eu já peguei o texto para ler, né? Vou falar um pouco, tem duas meditações que falam muito da ociosidade, que a gente, estando ocioso, a gente se afasta de Deus e é o inimigo que chega mais perto, né? Falar um pouco da criação e da obediência que cada um de nós deve ter. Então, começando pelo livro de Gênesis, vou ler lá no primeiro capítulo de Gênesis ali, quando Deus criou o homem, ele, logo após o pecado, ele viu que não era bom o homem estar ocioso, por causa do pecado, por causa da ociosidade, foi que caiu no pecado, né? Então, eu vou ler o primeiro verso aqui, em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-as e dominai-a sobre os peixes e sobre as aves do céu, sobre os répteis e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ali, ele já deu uma uma tarefa para Adão, né? Ele era sujeito a cuidar daqueles animais para não ficar ocioso, não ter o que não fazer, né? E ainda no capítulo 3, no 17 e 19, diz o seguinte: Havendo Deus terminado, não era aqui que eu queria ler, pera, eu estou adiantando, pera um pouquinho. Eu perdi um pouquinho no verso que eu ia ler, né? Gênesis 27, 28, no 3, 17 e 19, bem isso ali mesmo. No capítulo 12, é o 3, 17 e 19, assim. E Adão disse: visto que andastes, que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldito é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento, durante todos os dias da tua vida. Então ali começou a ter o trabalho, para que o homem não tivesse ocioso, não ficasse sem nada para fazer, porque com a ocupação a pessoa pega, tem o que fazer, não tem como ficar ocioso e fazer as coisas erradas. Então, tem uma meditação que eu achei muito bonita, que eu estava lendo já, essa meditação é do dia 15 de fevereiro, eu gostaria de passar para os irmãos, que diz assim, ó, as consequências da ociosidade. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão, próspera e tranquilidade, mas nunca ampararam a pobreza e aos necessitados. Então, aqui está falando, né, lá de Sodoma, das cidades lá, e aí, continuando, diz assim: por meio da fé e da esperança, o trabalho seria uma bênção para os descendentes de Adão e Eva. Deus nunca quis que o homem ficasse sem nada para fazer. Entretanto, quanto mais e mais profunda é a maldição do pecado, mais ela muda a ordem de Deus. O fardo do trabalho duro recai sobre certa classe, mas a maldição da ociosidade também afeta muitos que estão no controle do dinheiro de Deus. Então, a ociosidade faz eles ficarem fazendo coisas erradas, né? Tudo isso ocorre por causa da ideia errada de que a riqueza aumenta o valor moral das pessoas. O trabalho é para o ser humano o que fazem deles, né? Então, não é a riqueza que vai fazer o ser humano, é o que ele faz, né? Com o dinheiro, com as coisas que ele tem. A ociosidade é uma das maiores maldições que pode obter sobre o ser humano, pois o vício, o crime, são resultados certos. Satanás está à espreita, pronto para surpreender e destruir os descuidados, cujo tempo livre dá a eles oportunidade para se aproximar deles, usando alguns disfarces atraentes. O inimigo nunca tem tanto sucesso do que quando se aproxima de um ser humano
em seu momento de ociosidade. A gente, quando para um pouquinho, tá quase todo mundo que tem celular, né? Para um pouquinho, a primeira coisa vai olhar o celular. Pega ele, olha, ali vem mais alguma coisa e mais alguma coisa, e às vezes a pessoa não está com o propósito de ver o celular naquele momento, né? Mas aí está chegando as mensagens, vai vendo uma mensagem. E é ali que nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo se apodera da gente naquele momento. Tivemos que cuidar muito das nossas crianças, de como eles estão vendo o celular também, porque isso é um vício, é uma coisa que vicia, né? O celular. Parece que ninguém mais pode ficar sem o celular, né? E é nesse momento que Satanás se aproxima de nós. Então temos que ter muito cuidado. Não é só no momento do celular. Até a gente está deitado, às vezes ali, ao invés de estar lendo, fazendo uma coisa melhor, mas aí, às vezes, surge alguma coisa que a gente vai fazer naquele momento e o inimigo se aproxima, né? Às vezes, falar mal de uma pessoa é o hábito, às vezes, da gente criticar alguém ou comentar alguma coisa. Temos que ter muito cuidado com isso também, porque nesse momento também o inimigo está sempre pronto para fazer a gente aumentar aquilo, contar mais do que devia, falar mais do que devia, né? Então, peço a Deus também que me ajude a controlar a mim também nesse ponto. Aí, hábitos preguiçosos e desleixados, nutrido no trabalho secular, também aparecerão na vida religiosa e incapacitarão pessoas para prestar qualquer serviço, infelizmente, a Deus. Eficiente a Deus, eficiente a Deus. A ociosidade arruinou a muitos que poderiam ter sido uma bênção para o mundo, caso tivesse se empenhado em trabalhos dedicados. A falta de emprego e do propósito firme abre portas para 1000 tentações. Então, a gente sabe que é a falta de emprego, então, às vezes, assim, ai, que tanta coisa que eu tenho para fazer. A gente deve dar graças a Deus quando tem coisas para fazer, porque aí a gente não está dando lugar ao diabo, porque é isso que ele quer. Se as crianças recebessem educação adequada no lar, não andarão à toa pelas ruas para receber educação casual que tentam receber, que tantos receberam. Os pais que amam os filhos de maneira sensata não permitirão que cresçam com hábitos preguiçosos, sem saber como deve cumprir os deveres domésticos. Então, os pais, aí tem outra habitação que eu vou ler depois ali para os irmãos. Então, é que a gente tem que ensinar até os nossos filhos, né? A não ter hábitos preguiçosos, né? A fazer, nem que seja arrumar a cama dele, a ajeitar o quarto, guardar os brinquedos, porque ele vai aprendendo a trabalhar para quando tiver grande não ficar com preguiça também. A preguiça, a ociosidade leva à tentação, e a tentação nos afasta de Deus. Ainda que em Eclesiastes, eu gostaria de ler um verso em Eclesiastes aqui. Tinha deixado tudo marcadinho as páginas e agora eu me perdi. Eclesiastes 5, e o verso 12 e 19, diz o seguinte: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Isso aí é triste, né? Adianta ser rico e não ter sossego nem para dormir. E o sono do trabalhador, deita cansado, descansa e acorda, às vezes dorme uma noite inteirinha, porque trabalhou. E aí aquilo é uma bênção para ele, porque ele dormiu, ele descansou. Então, ali ele está servindo a Deus nesse momento. E aí, no outro verso, assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é o dom de Deus. Não é pecado ser rico. Se a pessoa adquiriu a riqueza com honestidade, é um dom de Deus. E ele deve se alegrar com isso também e ser feliz, fazer a vontade de Deus nesse momento, né? Fazer quando tem o dinheiro, tem as farturas. Mas se tem o trabalho, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, não está ocioso, né? Não está fazendo o que é prejudicial para a sua vida espiritual. Em Salmo 127, Salmo 127, no verso 1 e 2, nos diz o seguinte:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Então, se a gente não fizer a vontade de Deus, será inútil levantar cedo, trabalhar bastante e tudo, não fazendo a vontade de Deus, não, esse dinheiro não é abençoado. Então, nós temos que andar nos caminhos de Deus, fazer a sua vontade, para que esse trabalho possa ser sempre abençoado por Deus, né? Ainda no verso no 128 diz assim: bem-aventurado o homem a quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Em Salmo 128, 1 e 2, também nos fortalece com esse verso. Continuando, então, quer dizer que o trabalho para nós sempre é uma bênção, né? Gostaria ainda de ler em Tessalonicenses, no capítulo 6, 3, Tessalonicenses 3, Tessalonicenses 3, no verso 6, 6 a 10. Não vos ordeno, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andes desordenadamente, e não segundo as tradições que nos é recebida. Pois vós mesmos estáis cientes do que, deste modo. Achando que eu não estou lendo o verso que eu tinha marcado, não está combinando com a mesma coisa. Segundo Tessalonicenses, não, mas é esse aqui mesmo. Me perdi É no esse verso. mesmo. Esse sim. Alguém gostaria de ler? Eu estou lendo todos os versos, mas alguém gostaria? É do verso 6 ao 10. Então, eu Gostaria vou de ler ler. ele? Uhum. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Muito bem. Ali quando Paulo falou, né? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ninguém fica sem comer, né? Por que que nós temos que estar ociosos sem trabalhar, sem fazer nada? É por isso que nós temos que ensinar até os nossos filhos a fazer alguma coisa, né? Porque na palavra de Deus diz: quem não trabalha também não coma. E o Paulo falou ali, né? Ele trabalhava, ele fazia tendas, fazia as coisas para se manter, não era pesado para os irmãos. E assim nós também não devemos ser pesado para nossos filhos, para nossos pais, para nossos vizinhos, para a família, né? Cada um tem que trabalhar, como diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E na palavra de Deus é muito clara para nos dizer tudo isso, né? Isaías capítulo 40, Isaías 40, verso 10. 41, verso 10. 41, verso 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus nos diz que não é para a gente se assombrar, quando vê muito trabalho, muita coisa para fazer, né? Não devemos nos assombrar, porque Deus é que nos ajuda e nos sustenta com a sua destra fiel. Então, o trabalho nos enriquece, nos ajuda a chegarmos mais perto de Deus, né? E vou ler mais a outra meditação também, falando que é a continuação daquela, né, que fala ali a terrível consequência da ociosidade, e essa aqui fala a bênção da atividade. Então, é muito importante também essa aqui, assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito.
mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:12. Deus apontou o trabalho como uma bênção para o ser humano, a fim de ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e desenvolver-lhe as faculdades. Adão encontrou na atividade mental e física um dos maiores prazeres para o seu santo viver. Depois de ele ter cometido um pecado tão grande que teve que trabalhar, aí agora ele achou a atividade física bom para ele, né? Porque não estava ocioso. Como resultado da desobediência, ao ser expulso do belo lar e ser forçado a enfrentar um solo duro para ganhar o pão de cada dia, esse mesmo trabalho, embora muito diferente e desagradável da ocupação no jardim, foi uma das defesas contra a tentação e uma fonte de felicidade. Os que consideram o trabalho uma maldição, embora acompanhados de cansaço e dor, estão nutrindo um erro. Muitos não só consideram o trabalho uma maldição, mas acham que o inimigo das almas inventou. Muitas pessoas acham que foi o diabo que inventou o trabalho, mas não foi o diabo que inventou, foi Deus que inventou o trabalho, para que a gente não ficasse ocioso para cair nas garras do inimigo, né? Então, foi Deus que inventou o trabalho. Essa ideia é totalmente equivocada. Deus apontou o trabalho como uma das bênçãos para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e desenvolver-lhe as faculdades. Adão trabalhou no jardim do Éden e encontrou na atividade física e mental o maior prazer de sua santa existência. Quando foi expulso daquele belo lar com o resultado de sua desobediência, ele foi forçado a lutar com um solo duro para ganhar o pão diário. Aquele mesmo trabalho lhe serviu de alívio para a alma aflita e de barreira contra as tentações. Então, ele viu que aquele trabalho ficou mais difícil para ele. A terra não era mais aquela terra bonita que tinha aquele solo macio, era um solo duro, mas ele trabalhava e ali ele preenchia o tempo. Às vezes eu faço assim, quando eu estou muito triste, às vezes dentro de casa, eu vou para o quintal e lá, às vezes eu planto, eu colho alguma coisa, eu mexo na terra e aquilo ajuda, fortalece a gente e ajuda a gente esquecer, às vezes, de tristeza, de coisas piores. E creio que com Adão não foi diferente, né? Ele estava ali vendo que ele tinha um paraíso nas mãos e por causa da ociosidade do pecado ele perdeu aquele paraíso. Mas ele não desistiu, ele continuou lutando, ele foi trabalhar na terra dura mesmo. E assim, cada um de vocês, mesmo que o trabalho seja difícil, não desista, vá em frente. Tendo trabalho, a mente está ocupada, né? Que o homem e a mulher ocioso considere o fato de que Deus não quer que uma classe assuma toda a carga do serviço, enquanto a outra não faz nada para praticar essa obra. Deus deu a função a cada um do ser humano e todos devem desempenhar sua parte na grande obra pela humanidade. Então, cada um tem o seu trabalho para fazer, né? É claro que em casa a mulher tem o seu trabalho, o marido tem lá fora, e a mulher tem em casa. Muitas mulheres trabalham fora, o marido ajuda em casa também, mas cada um na sua função, cada um deve fazer a sua parte, para que não fique ocioso, não fique sem nada para fazer, né? Então, quer dizer que o trabalho ali, como falo ali, é a terrível consequência da ociosidade, e essa outra aqui, a bênção da atividade que Adão teve ao fazer o trabalho que Deus mandou. E eu gostaria de ler aqui em Testemunhos, eu teria um trechinho muito bonito aqui de Abraão, quando ele foi obediente a Deus. Não pensei, você fora, não. E aí eu achei, né, aqui no Testemunho, eu achei muito importante esse trecho aqui que Deus, aqui é a nossa irmã White botou no livro inspirado, né? O filho não é mais um rapazinho, falando do filho de Abraão, né? Quando ele foi levado jovem para que fosse lá para a montanha para ser morto lá em sacrifício a Deus, né? Ele não era mais um rapazinho, era um jovem plenamente desenvolvido. Poder-se-ia haver recusado submeter-se ao desígnio paterno, e se assim quisesse. Ele não acusa o pai de loucura, nem sequer de procurar mudar o propósito. Submete-se, crê no amor de seu pai,
Muito importante ali, tanto o pai estava fazendo a vontade de Deus, né, e o filho fazendo a vontade do pai. O meu pai não é um louco, ele pensou, ele não era um rapazinho, era um moço, né? Se ele quisesse, podia sair correndo dali, não se submeter àquela vontade do pai, mas ele continuou, né? Então ele crê no amor do pai e que ele não faria esse terrível sacrifício se o seu filho único não houvesse vindo de Deus. E assim solicitando, Isaac amarrou pelas mãos trêmulas, timorosamente, compassivo pai, porque assim disse Deus. O filho submeteu-se ao sacrifício, porque acreditava que na integridade de seu pai, quando tudo estava pronto, porém, quando a fé do pai e a submissão do filho são plenamente provadas, o anjo de Deus detém a mão suspensa de Abraão, prestes a matar seu único filho, e diz-lhe: basta, agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu único filho. Que maravilha ali, então, quando ele disse que quando ele viu o pai com a mão levantada, daí o anjo de Deus apareceu e disse: basta, não me negaste teu único filho. Então ali era um amor tanto do filho como do pai, amor a Deus, né? O filho acreditava que o pai estava fazendo a coisa certa e o pai também confiou em Deus, né? E continuando assim, este ato de fé da parte de Abraão é registrado para nosso benefício. Ensina-nos a grande lição da confiança nas reivindicações de Deus. Por mais rigoroso e pungente que seja, por mais rigoroso e pungente que seja, isso não ensina aos filhos perfeita submissão a seus pais e a Deus. Pode a obediência de Abraão, pela obediência de Abraão, é nos ensinado que coisa alguma é demasiado preciosa para darmos a Deus. E ele deu o seu único filho, assim como Abraão ia dar o seu único filho a Deus, Deus nos deu o seu único filho a nós, para a nossa salvação. Né? Então, é uma coisa muito importante isso aqui. Continua, tem mais um trechinho ainda que gostaria de ler para os irmãos, que diz o seguinte: Deus entregou seu filho a uma vida de humilhação e renúncia, pobreza, fadiga, injúria e angustiosa morte de cruz. Ali não houve, porém, nenhum anjo a levar a feliz mensagem. Basta, não é preciso que morra, meu bem-amado filho. Havia legiões de anjos em dolorosa expectativa, na esperança de que, como no caso de Isaac, no derradeiro momento, Deus impediria essa vergonhosa morte. Mas com Jesus não foi assim, né? Assim, os anjos estavam tudo esperando para que nessa hora Deus dissesse: chega, não, basta isso. Jesus foi até o fim. O Filho de Deus foi até o fim. Os anjos, no entanto, não foi permitido levar a mensagem. E assim o querido Filho de Deus prosseguiu a humilhação no tribunal e no caminho do Calvário. Foi escarnecido, ridicularizado, cuspido nele, suportou a zombaria e os insultos e os ultrajes. E mais embaixo ainda assim: ele tem sobre nós as reivindicações que não podemos satisfazer, a não ser entregando em sacrifício total e voluntário. Ele pede pronta e voluntária obediência, e nada mais do que isso. Então, o que Deus pede de nós é pronta e voluntária obediência, nada mais do que isso que nós podemos fazer. Então, a gente vendo ali o que aconteceu com Isaac, na hora Deus mandou um anjo para que Abraão não matasse o seu único filho. E os anjos esperaram que Deus mandasse, nesse momento, que Deus desse ordem para que eles fossem lá libertar Jesus naquele momento. Né? E eles não puderam fazer isso. Acho que tinha milhões de anjos prontos para ir salvar Jesus naquele momento. Mas ele foi até o fim. Então, ali é para nós um motivo de grande alegria saber que esse Filho de Deus tão amado deixou o céu e veio aqui nessa terra para morrer por nós pecadores. Então, quando a gente pensa em cometer um pecado, lembramos de Jesus, que veio a esse mundo, sofreu, foi cuspido, foi maltratado, sofreu toda a dor que era para ser nossa, né? Ele não tinha pecado. Então, que essa mensagem de hoje à noite que eu tenho para os irmãos
sirva de orientação, e sobre a ociosidade mesmo, que era na meditação que tinha ali, e a gente não fique sem nada para fazer, que essa ociosidade é que nos leva a nos afastar de Deus. Na hora que a gente tiver com um pensamento ruim, olhando um celular ou falando alguma coisa que não devemos, lembramos de Jesus, que foi um filho obediente e que veio morrer por nós e que é somente a nossa salvação. E cada um possa ter isso em mente e não ficar ocioso e não ficar triste quando tiver muito trabalho, porque diz que trabalho é um dom de Deus, é para a gente estar com a mente preenchida para não ficar com as coisas ruins na cabeça. Amém? Amém.